Olá, aqui é a professora Mona Lise e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Esse nosso conteúdo ele vai ser dividido em 2 vídeos, por isso acompanhe agora o nosso Figuras de Linguagem 1 e depois procura no nosso canal o vídeo Figuras de Linguagem 2. Vamos lá? Antes da gente começar a falar sobre figuras de linguagem, a gente precisa ter muito claro o que é denotação e conotação. Então, o que é denotação? Denotação é o uso da palavra com o seu sentido usual, convencional, original, literal, o significado que eu tenho lá no dicionário. Já a conotação é o uso da palavra com um significado novo, algo diferente do original, geralmente um significado criado pelo contexto, também chamado de sentido figurado. Então, observem aí o exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem a mulher em frente ao espelho. Eu odeio estes pneus. Já no segundo, eu tenho o mosquito da dengue falando, eu adoro esses pneus. Então, qual dos dois eu tenho denotação e qual eu tenho conotação? O nosso primeiro exemplo da mulher, eu tenho a conotação. Por quê? Porque não é um pneu de verdade, é um sentido figurado. Já no segundo exemplo do mosquito da dengue, eu tenho a denotação, o sentido literal, convencional, o significado original da palavra. Seguindo, então, figura de linguagem. A figura de linguagem ela é uma forma de expressão que consiste no uso de palavras em sentido figurado, isto é, num sentido diferente daquele em que elas são empregadas normalmente. A gente vai começar pela comparação ou metáfora. Comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres pela semelhança, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, mas sempre por meio de um elemento comparativo. Por exemplo, como, tal, qual, semelhante a, que nem, entre outros elementos que a gente pode utilizar. Já a metáfora, ela também é uma comparação, mas tem alguma diferença. É a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de intersecção entre os dois termos. Então, não é que eu esteja comparando, eu estou dando a característica desse elemento a outro ser. Então, eu tenho, por exemplo, ali, metáfora é diferente de comparação. Uma frase com metáfora, Maria é uma flor. Eu estou dando o sentido da flor para Maria, para o substantivo, para o nome Maria. Já na comparação, Maria é como uma flor. Eu estou comparando a beleza, o perfume dela com o perfume com a beleza de uma flor. Deu para entender? Seguindo, a gente tem a metonímia. A metonímia, ela consiste na substituição de uma palavra por outra em razão de haver uma proximidade entre elas. Por exemplo, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí a mulher vai perguntar, ressuscitou? Por que isso? Por que houve essa confusão? Porque ao invés do menino usar, eu já li o livro de Machado de Assis, ele utilizou só o nome do autor. Isso é metonímia. É eu substituir o nome, né? Eu substituir o objeto ou a obra, nesse caso, pelo nome do autor. Então, aqui eu tenho vários casos onde ocorre a metonímia. O nome do autor no lugar da obra. Adoro ler Cecília Meirelles. Adoro ler as obras de Cecília Meirelles. A marca no lugar do produto. Vera usa Bombril. Não usa Bombril, ela usa a esponja de aço, né? O contentor no lugar do conteúdo. Até os pratos mais simples ficam com outro sabor quando você usa a receita certa. O prato fica com um sabor ou o conteúdo que está dentro do prato, né? O efeito no lugar da causa. Respeite meus cabelos brancos. Então, qual é a causa? A idade, né? A gente pode usar o efeito, os cabelos brancos, no lugar da causa. O abstrato no lugar do concreto. O amor é cego. O amor, que é algo
Abstrato está empregado no lugar do quê? No lugar da pessoa que ama. A parte no lugar do todo. Por exemplo, os sem-teto fizeram outra invasão para pressionar o governo. O teto é uma parte da casa. Então, a expressão sem-teto quer dizer sem casa. A gente pode também utilizar a causa no lugar do efeito. Sou alérgico a cigarro, ou seja, você é alérgico à fumaça, né? A causa é o cigarro, o efeito ficou subentendido. Ou também o efeito no lugar da casa. A construção da casa exigiu muito suor. Então, eu usei nesse caso o efeito, o suor, né? Que é no lugar da causa, que seria muito trabalho. Seguindo, a gente tem o exemplo de sinestesia. O que é a sinestesia? Ela é a figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Vamos olhar o nosso exemplo. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia? Não tinha nada a ver com sino. Não, era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que me deu agora. Então, aqui, aonde a gente tem a sinestesia? Lá no primeiro quadrinho, olhar frio. Como o olhar vai ser frio, né? Então, eu misturei diferentes sentidos. Essa é a sinestesia. Tenho também a gradação. A gradação, ela é caracterizada por uma sequência de palavras que vão formar uma progressão descendente ou ascendente. Por exemplo, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, né? De Padre Vieira. Então, eu tenho uma sequência de ações que acontecem. Essa é a minha gradação. Para mais figuras de linguagem, então, assista ao vídeo Figuras de Linguagem 2. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo!